Você está seguro? Você entende o mercado de seguro? Então, para entender, assista ao Café Corporativo de hoje que nós vamos abordar esse tema tão importante. Até daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Campi Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda a seus pés. Unicesumar, reconhecida nacionalmente por sua qualidade educacional e destaca-se como o melhor centro universitário do sul do país. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje para falarmos a respeito de uma coisa muito importante que é a nossa tranquilidade. E para falar sobre tranquilidade é importante nós estarmos assegurados. E para falar sobre seguro, eu trouxe o meu amigo Bruno Pacheco Carácio aqui no Café Corporativo. O Bruno de tantas jornadas, né, Bruno? Pois é, Aguinaldo. Muito obrigado aí pela recepção. Prazer enorme estar aqui com você pela primeira vez. E vamos tentar trazer alguns temas relevantes aí sobre o mercado de seguros para desmistificar alguns conceitos errados, né, que permeiam aí o mercado e tentar esclarecer ao público a importância dessa coisa invisível, mas que é a única coisa que de fato garante tudo aquilo que você tem contra tudo aquilo que você não vê e que está aí prestes a te pegar. Então, vamos... Tem muito mito, né? Tem muito mito. Então vamos falar sobre eles daqui a pouco. O Bruno Pacheco Carácio, ele é formado em publicidade e propaganda, mas ele atua no ramo de seguros há 6 anos. O Bruno, antes disso, era professor de idiomas, né? Aliás, é uma coincidência aí, né? Porque eu também trabalhei muito tempo nessa área. Bruno foi professor de idiomas e hoje ele vem aqui para nos ensinar a falar o idioma do segurês. É isso que você brinca? Segurês, Aguinaldo, é o idioma que todo mundo precisa aprender a falar para evitar que na hora da maior necessidade, que é a hora que a gente precisa usar o seguro, que nunca é uma hora boa, né? Ninguém chama a seguradora porque está passando por um bom momento. Saber as nuances, os detalhes técnicos aí e evitar uma surpresa desagradável numa hora que já é um pouco complicada. Eu acho interessante porque muitas pessoas falam assim, puxa, eu fiz o seguro no meu carro e passou um ano, eu vou ter que renovar o seguro do meu carro, eu nem usei. Como é que é esse negócio aí? Esse é o primeiro conceito, né? Você usou sim, você usou o tempo todo. Uhum. O fato de você não ter tido um sinistro significa que você não precisou acionar as coberturas da tua pólice. Mas um exemplo que eu costumo citar é o seguinte, você vai no aniversário do filho do teu amigo, deixa o carro na rua escura ali, porque a rua do buffet já estava cheia de carros e você não consegue encontrar um bom lugar para estacionar, e você fica lá aproveitando a festa, tomando a sua cerveja, conversando com seus amigos, completamente despreocupado, porque o teu carro está na rua escura, mas ele tem seguro. Se você voltar lá e o carro não estiver lá, paciência, você vai passar por um momento de desgaste, você vai ter o susto de ter um carro roubado, mas você sabe que o teu seguro está lá, ativo, você vai chamar o teu corretor, ele vai te auxiliar no processo do sinistro e você vai receber a tua indenização, poder comprar outro carro. Eu costumo dizer nesse tipo de situação também o seguinte, qual seria o impacto financeiro na tua vida hoje de você ter que disponibilizar o valor do teu carro para adquirir um novo carro? Ou ficar sem, né? Ou ficar sem. Você está preparado? Se você tiver um incêndio na sua casa e um prejuízo estimado aí de 350 mil reais, você tem esse dinheiro na mão, à disposição hoje para poder reaplicar numa coisa que te custou tanto tempo de trabalho, tanto esforço? Então, esse é o primeiro conceito do seguro, né? Ele é a única garantia que você tem contra todos os percalços do destino aí que eu costumo brincar que você tem 2 sócios na vida. O primeiro é o governo, esse não tem como você evitar, você tem que pagar a parte dele. E o segundo é o acaso. E a única coisa que existe no mundo para você se proteger contra os incidentes do acaso é uma boa apólice de seguros contratada através de um corretor de seguros qualificado. Agora me conta uma coisa, então você falou muito de corretor de seguros, né? O apoio que o corretor dá e agora você fala usa o termo de corretor de seguros qualificado. O que é seguro e o que não é seguro?
Bom, vamos lá. O Brasil, o mercado de seguros é amplamente regulamentado, né? As seguradoras, para operarem no Brasil, elas são obrigadas a apresentar um fundo de reserva e capacidade financeira, porque elas administram risco. E o risco está aí, ele é invisível, mas ele existe. E a gente tem hoje algumas empresas que se aproveitam de brechas que o mercado oferece e oferecem produtos similares. A gente chama no mercado isso de seguro pirata, né? Que são, por exemplo, associações de proteção veiculares. Porque no Brasil é livre o direito de associação. Porém, nessas empresas, quando você se junta a uma empresa de associação de proteção veicular, por exemplo, você também participa do sinistro. Então, e elas não têm fundo de reserva e nenhum órgão regulamentador ou fiscalizador. E o PROCON nada pode fazer com relação a esse tipo de empresa. Então, se você tem, por exemplo, um sinistro de grandes proporções, ela vai ter um volume muito grande de indenização a pagar, não vai ter fundo de reserva. E nessas empresas de proteção veicular, o único produto que elas atuam é a proteção veicular. Então, numa sinistralidade muito grande, isso vai ter que ser rateado entre todos os associados, elevando demais o custo. Então, seguro é quando tem uma regulamentação, tem um fundo de reserva. Exatamente. Isso é seguro. Seguro só com seguradoras regulamentadas pela SUSEP e com corretores de seguro certificados pela SUSEP também. Exija sempre o número da SUSEP do seu corretor de seguros. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, até para o nosso público entender. Muita gente confunde o que é uma seguradora com o que é uma corretora de seguros. Explica melhor para o nosso público. Quando você contrata um seguro, seja para a sua casa, seu seguro de vida, seguro para o seu carro, seguro para a sua empresa, para o seu equipamento portátil, você tem várias seguradoras, que são as empresas que vão receber o valor do prêmio, o prêmio é o que você paga pelo seguro, para administrar o seu risco. Então tem lá 10, 12, 15, 18 seguradoras no mercado e os corretores de seguros são profissionais técnicos, qualificados, certificados, né, pelo órgão regulamentador, que têm acesso a todas as seguradoras e conhecem as tecnicalidades, todos os detalhes de cada produto e que vai poder analisar o teu risco, levá-lo à seguradora, encontrar o melhor preço, a melhor condição, as melhores coberturas que se adaptam ao teu risco e te oferecer a melhor proposta para aquele seguro. Essa é a diferença. Você contrata o seguro com o corretor, mas quem administra o teu risco é a seguradora. Ou seja, então, por exemplo, se eu tenho um seguro com a companhia X, que é aquela companhia que vem no meu cartãozinho, para quem eu ligo quando acontece do meu carro quebrar, eu preciso chamar um guincho, eu ligo para lá. Aquela é a seguradora, né? E o corretor de seguros ou a empresa de corretagem de seguros é aquela pessoa ou empresa que me ajuda a montar a minha pólice, por exemplo, quanto que eu quero de cobertura para mim, para terceiros, para isso, exato? Exatamente isso, e é ele que vai te assessorar em todo o processo na regulação de um sinistro, por exemplo, ou vai acompanhar as datas para a renovação das suas apólices, vai fazer o acompanhamento financeiro da sua apólice, porque o sistema bancário brasileiro é muito falho, então você tem muito problema com débito recusado pelo banco e muitas vezes você tem casos aí que o seguro é cancelado porque o segurado não sabia que a parcela não havia sido debitada ou lançada na conta dele e a seguradora acaba cancelando a apólice. Então, o papel do corretor também é fazer esse acompanhamento da vida financeira da apólice, assessorar o segurado no caso de um sinistro, estar à disposição ali para dúvidas, para eventuais necessidades, uma alteração de veículo, um atendimento numa hora emergencial. O papel do corretor é muito grande, né? Muito vasto nesse segmento. Muito importante. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, vamos conhecer a Comfort Mix. Na volta do nosso intervalo, a gente entra um pouquinho mais em detalhes desse mercado tão importante. Até daqui a pouco.
Comfort Mix, uma loja especializada em produtos conforto. Atende você, consumidor que quer permanecer na moda, mas que procura calçados que proporcionem saúde, qualidade e bem-estar para os seus pés. Com nosso atendimento personalizado, o conforto começa ao entrar em uma de nossas lojas. Trabalhamos com as marcas como Opananken, Usaflex, Skechers, Piccadilly e Comfort Flex. Venha nos fazer uma visita, vamos adorar te receber. Endereços no Parque do Colégio e Maxi Shopping Jundiaí. Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. De volta aqui ao Café Corporativo, hoje falando sobre o mercado de seguros. Seguros de uma maneira geral, né, Bruno? De todos os tipos. De todos os tipos. Agora, Bruno, às vezes acontece, eu estava falando sobre seguradora e corretor de seguros, e às vezes acontece da gente ter duas cotações, com dois corretores diferentes. A mesma seguradora. Um fica X, o outro fica X mais 1 ou X menos 1. Por que dá essa diferença de valores? Bom, Aguinaldo, acho que a primeira coisa que todo mundo deve olhar é fazer a equivalência das coberturas, né? Porque a apólice de seguros ou uma cotação de seguros, ela é composta por vários itens. Então, vamos falar no automóvel, que é o seguro mais comum. Se você olhar a tua cotação detalhada, você vai ter lá a cobertura do casco, que é a cobertura para o teu veículo, para os casos de colisão, incêndio, alagamento, danos da natureza, queda de árvore, roubo e furto. Aí você começa a ter as outras coberturas. Cobertura contra terceiros, né? Que você tem os danos materiais a terceiros e os danos corporais a terceiros. E às vezes ainda tem coisas muito antigas que vêm desse mercado e gente oferecendo hoje cobertura de terceiros, por exemplo, de 50 mil, que é o mínimo que as seguradoras trabalham, em sua maioria. Mas eu costumo dizer o seguinte, qualquer carro 0 quilômetro hoje custa 50 mil reais. E qualquer colisão, mais ou menos, você vai abrir o airbag do carro e dificilmente um carro que cai na mão da seguradora com o airbag aberto não tem perda total diagnosticada. Então pronto, já se foi aí os 50 mil de terceiros. E se você derrubar um carro e uma moto? E se você causar um engavetamento com 2, 3 carros? A gente está sujeito. Hoje as rodovias na nossa região aí já são praticamente avenidas, as avenidas são muito movimentadas. Então, quanto é que você precisa de fato para estar tranquilo com relação a uma cobertura de terceiros? 100, 150 mil? Não é o suficiente, mas já é um número que dá para a gente começar a pensar em tranquilidade. Danos corporais, um acidente que você provoque uma vítima e essa vítima tenha que ser hospitalizada com UTI, quer dizer... então, tudo isso compõe o preço do seguro. E aí você tem coberturas acessórias, né? Carro reserva, cobertura para vidros, faróis, retrovisores, lanternas, cobertura de danos morais, acidentes a passageiros que é complementar ao DPVAT, tudo isso compõe. Então, se você olhar o teu orçamento detalhado, você vai encontrar o valor de cada uma dessas coberturas. Então, não dá para julgar seguro por preço. O seguro é algo que você tem que olhar em detalhes mesmo, muitas vezes todas as linhas. Muitas vezes você vê um seguro mais barato, então porque ele tem uma cobertura menor. Está inferior porque em coberturas. Porque o preço da seguradora é normalmente o mesmo para todo mundo. Em tese, sim. Agora, você falou sobre seguro do carro, que é o mais comum. Existem outros. O brasileiro não tem, por exemplo, tradição de fazer seguro de vida. Quem vive nos Estados Unidos sabe que lá seguro de vida é que nem escova de dente, todo mundo tem, né? Mais de um até. E é importante essa mudança de cultura? Eu acho que o que a gente não entende ainda é que a gente está sujeito ao risco, né? Acontece com o outro, mas não acontece com a gente. A gente não espera que aconteça com a gente. Se você pegar, por exemplo, no seguro residencial, menos de 10% das residências brasileiras são seguradas. E a cobertura de um seguro residencial hoje, ela preserva o imóvel por danos causados por incêndio, raio ou explosão de qualquer natureza. E aí entra uma série de outras coberturas que podem, por exemplo, até oferecer a troca do teu box. Quebrou um box lá, o vidro do box, a seguradora repõe aquele item, né? No seguro de vida, eu costumo dizer que o seguro é um produto, é um agente do bem-estar social. Vamos supor que o pai da família, aquele que trabalha, que traz os recursos para dentro da casa, venha a falecer. Isso acontece, isso pode acontecer.
da onde vai surgir o recurso, né? Então, o seguro de vida ele tem essa função de garantir a manutenção do padrão econômico-financeiro daquela família por um determinado tempo até que as coisas se ajustem. Porque o princípio básico do seguro é exatamente repor o bem, né? Ele não pode dar lucro, por isso que você não pode contratar 2 seguros para o seu carro. Porque senão você vai lá, dá perda total no carro, você tem Recebe 2 coberturas. vezes. Não pode. Não pode. Agora, uma delas é ilegal. Exatamente. Agora, você pode contratar quantos seguros de vida você quiser. Porque a vida é o único item que não tem valor, ela não tem como ser precificada, né? Você não consegue estimar o valor da vida. Então, e quando você faz um seguro de vida, você determina um beneficiário, você determina um beneficiário ou mais de um, ou no caso da não determinação desse beneficiário, a indenização vai para aqueles de acordo com a legislação em vigor. Normalmente filhos e cônjuge, né? Tá. Bruno, existem outros tipos de seguro interessantes, né? Por exemplo, esses dias atrás eu conversando com um amigo meu veterinário e ele falando sobre o seguro que ele tem, que é seguro de responsabilidade civil. Sim, o seguro de responsabilidade civil é algo muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. Lá nenhum profissional exerce a sua profissão sem esse seguro, né? Aqui a gente costuma chamar ele de seguro profissional. Então, vou citar o meu caso. Eu tenho uma apólice de seguros que me preserva no caso de eu ser condenado, indenizado a pagar qualquer coisa por ações que eu venha a sofrer causadas por negligência, imperícia ou imprudência durante a minha prática profissional. Todos estamos sujeitos a um mau dia, né? Ninguém acorda de manhã querendo sair fazendo trapalhadas por aí, Aguinaldo, mas a gente está sujeito e às vezes, num minuto de distração, numa bobeira, você pode causar um engenheiro que faz um cálculo errado, é o médico que esquece um pedaço de gaze dentro do paciente após a cirurgia, um veterinário que sobrecarrega um animal na hora da anestesia. Esses casos existem e também estão passíveis de cobertura securitária. E eu posso ter cobertura também para bens móveis, por exemplo, eu tenho aqui, nós aqui no estúdio, olha o equipamento, quer dizer, posso cobrir isso com seguro. O seu celular tem seguro? Meu celular não tem seguro. Podemos pensar em fazer então, no tem seguro final do programa. Para tem celular. Para celular, para todo tipo de equipamento portátil que sirva como ferramenta de trabalho ou não. Então, câmeras, máquinas fotográficas, equipamentos veterinários, por exemplo, ou médicos portáteis que precisam ser transportados, tudo que que representa risco e que tem valor é passível de ser segurado. Legal. Bruno, você falou também no início do nosso segundo bloco aqui a respeito do DPVAT. E aí, há algumas semanas atrás, nós tivemos a polêmica sobre o fim do DPVAT a partir de 1º de janeiro do ano que vem, né? Muita gente criticando, dizendo que é um absurdo, porque o DPVAT é importante. Muita gente elogiando, dizendo que era um antro de corrupção. Eu não quero que você entre na questão do que é certo e o que é errado, mas fala um pouquinho sobre o DPVAT, para que ele serve até 31 de dezembro e como é que vai ser daí para frente. Perfeito. Aguinaldo, o DPVAT todo mundo chama ele de seguro obrigatório, né? Que ele é um seguro que indeniza vítimas de acidentes de trânsito até um limite máximo de R$ 13.500, alguma coisa próxima a esse valor, não tem o valor exato aqui. Então, ele indeniza vítimas de atropelamento, de colisão, enfim, até esse determinado valor. Você tem, logicamente, com a extinção do DPVAT, maneiras de se precaver ou de recuperar as coberturas que o DPVAT te oferecia através da tua apólice de seguro de automóvel. Ou seja, eu posso colocar na minha apólice de seguro de carro, eu posso colocar uma cobertura a terceiros, é isso? Ou a mim mesmo, corporais? Sim, existe a cobertura de danos corporais a terceiro, que aí todo mundo que se machucar por conta de um acidente causado por você com o seu carro vai ser amparado pela verba daquela cobertura. E o que o DPVAT indenizava também é o passageiro, né? Então, a gente tem no seguro automóvel a cobertura de acidentes pessoais por passageiro, que indeniza até o limite contratado
passageiros do veículo ou seus beneficiários para os casos de morte e invalidez permanente causada pelo acidente. Muito bom. Bruno, nós chegamos aqui ao final do segundo bloco, final do nosso programa, da nossa entrevista aqui no Café Corporativo, muito elucidativa aqui a sua aula, né, a sua orientação. Eu só peço para você ficar um pouquinho mais aí no nosso sofá, porque na volta, no Mais Cafeína, tem um presente para você. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Obrigado. Até daqui a pouco pro Mais Cafeína. Concorrência em mídia social tem solução? Tem sim! Atualmente, a legislação de propriedade intelectual, a lei de direitos autorais, lei do software, oferecem diversos mecanismos de defesa da concorrência. Eu sou Fernanda Emerenciano, especialista em propriedade intelectual. Mais Cafeína, aqui o último bloco do Café Corporativo, depois de nós termos visto aqui a nossa propaganda da iCamp. Aliás, você conhece a iCamp, né, Bruno? Conheço sim, Aguinaldo, bastante até. Bastante. O Dr. Adalto lá é nosso amigo em comum, né? Sim, com certeza. Inclusive, falando em amigo em comum, nós temos aqui os presentes da iCamp que nós entregamos para todos os nossos entrevistados. Só, muito legal. Né? Aliás, né, Obrigado. O Bruno é uma pessoa que de vez em quando me convida para fazer churrasco na casa dele. Agora nós vamos ter também aí um adereço aí do nosso amigo Adalto, né? Deixar meu agradecimento especial ao Adalto, meu grande amigo e cliente também. O Adalto sabe a importância do seguro de todos os ramos. Ele é uma pessoa bastante... ele é uma referência nesse ponto. Ele entende a necessidade do seguro e propaga isso por onde ele passa. Não só isso, né? Aliás, o Adalto é uma pessoa diferenciada, né? Quem viu a entrevista do Adalto aqui no Café Corporativo, quando ele fala a respeito de perícia no mercado de marcas e patentes, vê o nível intelectual que esse senhor tem, né? Com certeza. Mas falando em nível intelectual ou hábitos ou costumes, é importante a gente dizer que aqui no Brasil a gente realmente não tem uma tradição tão grande de fazer seguros que não seja o seguro do carro, né? É muito incomum o sujeito ter um seguro de vida, é muito incomum o sujeito ter um seguro de responsabilidade civil, mas existem algumas outras coisas também aqui no Brasil que não são muito comuns, mas que são comuns no resto do mundo. E isso tem a ver com a nossa prática de preservar a nossa vida. Né? Por exemplo, recentemente nós estávamos falando aqui no Café Corporativo com o Maurício Lousada e ele veio trazer o tema segurança na empresa e a gente percebe o quanto que a gente não tem o hábito de ser seguro dentro da empresa. Que aí a gente já está falando de segurança física, né? de uma segurança comportamental, mas o quanto que a gente também não é seguro no trânsito, quer dizer, também não adianta nada eu ter o seguro do meu carro e andar de qualquer jeito por aí. Aliás, existem algumas situações que eu perco o direito ao seguro se eu dirigir, por exemplo, embriagado. Faz sentido, Bruno? Exatamente, Aguinaldo. Eu acho que a primeira preocupação que a gente deve ter nessa conversa que a gente está tendo com o sentido de estabelecer a cultura do seguro, né? Tentar trazer o seguro como um item de primeira necessidade, é que todos nós somos negligentes. Eu me pego, às vezes, olhando o WhatsApp no trânsito, eu sei que eu estou errado e eu acredito que um dia isso vai ser, sim, um excludente de direito à indenização. Então, você tem hoje algumas coisas que, de fato, funcionam como, a gente chama aquilo de itens, riscos excluídos, né? Então, se você for pego apostando corrida com o carro do lado e você se envolver em um acidente, a seguradora pode negar a indenização. Se for comprovado que você estava dirigindo embriagado, a seguradora pode comprovar, pode negar a indenização. Sem carteira de habilitação. O princípio básico do seguro de automóvel é que o segurado ou o condutor do veículo seja habilitado. Não há cobertura securitária para condutores não habilitados. Então, o primeiro passo para você ter direito ao teu seguro é você estar com a tua CNH válida. CNH cassada e CNH suspensa dão direito à seguradora de negar a indenização. E aí não tem como reclamar. Não tem como reclamar, vai parar na justiça e aí
além de muito tempo, não tem. Muito provavelmente vai perder. Com certeza. Bruno, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Obrigado, Aguinaldo, pela oportunidade. Mais uma vez. Eu só tenho a agradecer. Ao nosso telespectador, fica a dica. Acesse youtube.com.br/Café Corporativo, se inscreva no nosso canal e clica lá no sininho para você receber todas as informações dos novos programas, que normalmente entre terça-noite e quarta-feira pela manhã já está no YouTube também. Até a próxima semana aqui no Café Corporativo. Há mais de 20 anos no mercado de calçados e acessórios em Jundiaí e região, a La Traviata traz beleza, ousadia e as grandes tendências da moda. Trabalhamos com as melhores marcas com linhas para toda a família e produtos para o público feminino, masculino e infantil. Temos vários endereços em frente à igreja da Vila Arens, no Multimoda Center e também em Tupéva, com lojas modernas, completas e bem estruturadas. Estamos ansiosos para te receber aqui, onde nossos produtos te oferecem a elegância que você quer, com atendimento diferenciado e especial. La Traviata, conforto e moda aos seus pés. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Campi Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda a seus pés. Unicesumar, reconhecida nacionalmente por sua qualidade educacional e destaca-se como o melhor centro universitário do sul do país.